texto sagrado, Esther, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Versículo 1 em diante. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, o livro dos registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Ateres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Quem está acompanhando aí, diga amém. Perguntou o rei: que honra e que reconhecimento se deu por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, lhe responderam: coisa nenhuma se lhe fez. E disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. E o rei ordenou que ele entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agrada em honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo, pensando: a quem se agradaria o rei a honrar mais do que a mim? Pelo que então Amã respondeu ao rei, dizendo: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos os trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real, e então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele, dizendo: é assim que se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou então o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faz assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma do que tu disses omita. Amã então tomou os trajes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoava diante dele, dizendo: é assim que se faz a quem o rei se agrada em honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou, correndo para casa com a cabeça coberta de vergonha. Diga amém por essa palavra. Esse texto é muito conhecido, até quem não é muito assíduo, não tem muita intimidade com o texto sagrado, já deve ter ouvido falar dessa história alguma vez. Mas só para a gente contextualizar e todo mundo caminhar juntinho, na mesma página daquilo que Deus nos confiou como verdade, como resposta profética para a nossa vida nessa noite, eu vou te contextualizar bem rápido, porque às vezes no texto bíblico ali, a gente fica tão perdido na conjugação verbal que acha difícil de entender. Mas o que está acontecendo aqui? Esther é uma hebreia que foi criada pelo seu tio e que aprouve a Deus colocá-la dentro do palácio, e ela se tornou rainha do maior império existente naqueles dias, o Império Medo-Persa. Se tornou a esposa do rei Assuero. E houve então nesses dias que esse Amã, que é um príncipe, um grão-vice muito importante, vamos dizer assim, dentro do governo, dentro do palácio, dentro do Império Medo-Persa, se aborrecia demais dos judeus e deliberou, a fim de incitar um rei, que provocasse um decreto contra o povo hebreu para exterminá-lo definitivamente, sem que eles tivessem nem mesmo possibilidade de reação, nem de defesa. Esther meio que estava na sua bolha do palácio, e seu tio então, que era um homem extremamente antenado em tudo que estava acontecendo, um homem simples, um homem humilde, mas um homem muito politizado, um homem muito inteligente. Camila, como é que a gente sabe disso? Porque no capítulo 6, onde a gente acabou de ler, o texto fala que Mardoqueu, ele era um cabra tão bem informado, que ele ficou sabendo de uma conspiração de assassinato que estava rolando dentro do palácio. Agora eu te pergunto, ele tinha trânsito contínuo dentro do palácio? Não, você vai ver sempre ele por ali, da porta para fora. Tanto é que quando ele fala com Esther, ele não consegue ter uma audiência oficial com ela, ele faz a notícia chegar, a informação chegar lá.
o contato dele realmente é com a sua conduta e com um testemunho ilibado diante de Deus. Isso dava a ele acesso a coisas muito importantes naquele dia. Resumindo a história, então o seu tio vai fazer saber o que está acontecendo a ela, esperando dela uma reação, dizendo: ó, Esther, será que não foi para um tempo como esse que o Senhor permitiu que você estivesse exatamente na posição que você está? O que ele estava querendo dizer para ela? Não se esqueça que sua vida carrega um propósito. Será que não foi para isso que Deus te colocou aí dentro? Faça alguma coisa, é o que ele está querendo dizer. E todavia ele mantém a sua fé diante de Deus, deixando muito claro o seguinte: olha, se você decidir não fazer nada, fique tranquila, porque de outra parte certamente alguma coisa vai acontecer. Então há uma fé inabalável na vida desse homem. Esse homem então começa a reagir em tom de humilhação e de súplica. Pano de saco, terra sobre a cabeça. E desde então agora ele vai para a porta do palácio, e na escadaria que dá para a subida de entrada, ali ele fica em posição de rendição, de humilhação. Amã, qual é o nome do homem que eu falei agora? Que já odiava esse povo, o povo judeu, vai nutrir um ódio ainda maior por causa do judeu Mardoqueu, ou Mordecai, que é o tio da Esther que eu falei agora. E aí ele, vendo aquele homem ali, em pano de saco, terra na cabeça, sinal de súplica, esperando socorro, recorrendo ao próprio Senhor, compreendendo que algo acontecerá, o texto vai dizer que todas as vezes que Amã passa por ali, Mardoqueu está ali. E a presença de Mardoqueu inquieta a vida de Amã. A presença de Mardoqueu enoja a vida de Amã. A presença de Mardoqueu deixa ele ansioso, entristecido. Irmão, que presença é essa? Como pode uma presença causar tamanha inquietação sem que palavra alguma seja dita? Como pode uma presença causar tamanho incômodo sem que palavra nenhuma seja dita? Que presença é essa? É a presença que recheia todo o livro de Esther, aonde você não vê o nome de Deus sendo mencionado em momento nenhum, mas estando presente o tempo todo, em cada testemunho, na vida de cada um dos personagens que não o esqueceram, apesar da circunstância em que estavam vivendo. Mardoqueu está ali. E ocorre então que todas as vezes que agora Amã vai passar para entrar no palácio, tem que passar por ele. Quando passa por ele, o texto vai dizer, 2 capítulos anteriores, que Mardoqueu não o reverencia. E o que era essa reverência? Era um inclinar de cabeça, era uma maneira de dizer: eu reconheço a tua autoridade. Afinal, Amã era um grão-vice, era um príncipe muito importante dentro daquele governo. Então era protocolo. Completa aí para mim, por favor. Bora, abre a boca. Era protocolo, era uma burocracia real. A partir do momento que um grão-vice, que um príncipe na qualidade de Amã passasse por você, você deveria reverenciá-lo. Porém, Amã personifica em todo o livro de Esther o próprio mal. Ouça isso. Amã não é apenas um personagem ou uma pessoa, mas ele personifica a malignidade. O que isso significa, Camila? Significa que ele é casa vazia. E o que significa uma pessoa personificar a malignidade, a maldade? O que significa uma pessoa ser casa vazia? É aquela pessoa da qual Satanás entra e usa a personalidade dela para manifestar seus desejos. Usa a mente dela para executar as suas estratégias. O que é uma casa vazia no mundo espiritual? É alguém vulnerável às ações de Satanás. É alguém que não está apenas sob influência longínqua, mas sobre influência direta. E como que isso acontece? A partir do momento que você vai dando permissão para o mal entrar. Vou te dar um exemplo. Na celebração da última ceia, quando Jesus ceia e faz a Páscoa com seus discípulos, o texto vai dizer que ele denuncia, dando a Judas a oportunidade de uma confissão naquele momento. Judas, aquele que já estava para o trair. E o texto diz que quando eles se assentam ao redor da mesa, Satanás havia sugerido para que Judas traísse Jesus. Era apenas uma sugestão. Mas quando Judas é denunciado na mesa da ceia, e o Senhor diz: aquele que mete a mão no prato comigo é aquele que há de me trair, nessa hora
ele não confessa a sugestão e nem a ideia que estava no seu coração. Ele se levanta e aí Jesus vai dizer para ele: o que tendes a fazer? Faz-o depressa. Como quem diz assim: já que você não se arrepende, já que você não volta atrás, executa logo o mal que você planejou. E aí quando o texto diz que Jesus fala para ele: o que tendes a fazer, faz-o logo. O texto diz que logo que ele se levanta, e aí o texto vai dizer assim: tendo ele se levantado, Satanás entrou nele. Olha isso. Antes de assentar-se à mesa, ele estava sob influência, sob sugestão. O que é isso? Influência de fora para dentro. Mas depois que não houve confissão, depois que não houve arrependimento, a legalidade, a porta de seu coração já estava aberta. Então vou repetir. O texto diz que quando ele se levanta, aí ali Satanás não sugestiona mais, Satanás não influencia mais. O texto diz que Satanás entra nele. Entra nele. Quem está entendendo aí, diga amém. Volta para a mãe e você vai entender o que é a personificação do mal. A personificação do mal é a pessoa que não só cede às influências, às sugestões malignas, de sentimentos como inveja, lascívia, e tantas outras coisas ruins e nefastas. Só que depois de tanto tempo de legalidade, Satanás não precisa mais usar o poder de influenciar, porque a casa está aberta para ele. É isso que eu quero que você entenda. Entrar. Então Amã, de acordo com o relato do livro de Esté, ele é a personificação da maldade. Ele é como a serpente do Éden. Ele é alguém cujas virtudes e as características se tornaram úteis para a execução do mal. Eu preciso falar isso aqui antes de continuar com o texto para a gente vigiar, gente. A serpente, ela também foi criada por Deus. Quem está comigo, diga amém. Quem está prestando atenção, diga amém. Havia aquele órgão pesadão, Potterhouse, pesadão. A serpente, quando estava lá no Éden, ela também foi criada por Deus, sim ou não? E o texto diz que ela era a mais sagaz dentre todas as animarias do campo, a mais perspicaz. Tanto é que Jesus usa essa característica dela para falar da necessidade de um servo de Deus ser prudente. Não é simples como a pomba e prudente como a serpente, perspicaz, sagaz, inteligente como ela. Então é uma característica de Deus, um animal criado por Deus num ambiente onde Deus estava. Quem está entendendo, diga amém. Só que quando Satanás quis personificar a sua maldade no Éden para levar o homem a cair, ele não utilizou-se da característica de nenhum outro animal. Ele foi direto nas características da serpente, porque se ele precisava trabalhar com convencimento, com persuasão, o macaco não tinha graça, o tigre assustaria, o leão não fazia sentido, mas a serpente, a mais perspicaz, a mais sagaz, dentre todas as animarias do campo, essa tinha a qualidade perfeita para a realização da malignidade. Então veja, você concordou comigo, a qualidade da serpente era de Deus, a serpente foi criada por Deus, ela estava dentro de um ambiente onde Deus estava, mas até a nossa virtude, longe do propósito de Deus, serve a malignidade do diabo. O texto diz que Satanás entra na serpente e, tomando posse de suas ações, de seu entendimento, de sua sagacidade, convence Eva daquilo que era contrário ao que Deus havia dito. Casa vazia. Camila, quando é que eu me torno casa vazia? Quando eu saio da posição de não repreender a influência, Satanás se sente legitimizado a entrar na casa. Se você não repreendê-lo ao sentir ele rondando de fora, não conseguirá repreendê-lo quando vê ele falando de dentro. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. O Senhor nos trouxe hoje aqui, e uma das primeiras coisas que Ele está dizendo para nós é que posição, status, estar em lugar de reis não determina a utilidade do teu ministério, não determina a utilidade das tuas qualidades. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Filho, você pode estar no melhor lugar com as melhores pessoas. Há uma palavra de despertamento para essa noite, e a palavra é: cuidado, até as suas maiores virtudes longe de Deus se tornam ferramentas para Satanás utilizar para a destruição dele. Por que que Amã se sente tão incomodado, gente, com um homem vestido com pano de saco, com um homem que traz terra sobre a cabeça? É porque a palavra de Deus diz algo que a gente não pode esquecer. O que, Camila? Que a medida do justo, ou melhor, do injusto,
não é medida pela injustiça do injusto, mas que a injustiça do injusto, ela é medida pela justiça do justo. Camila, eu não entendi nada. O justo não mede a injustiça dele pela régua do que ele cometeu. Quando um justo está perto de um injusto, ele não fica à vontade. Por que ele não fica? Porque se o justo não pratica a injustiça, ele não precisa condenar a injustiça do injusto. Sua ação e sua vida denuncia que a vida do outro está errada sem ele precisar abrir a boca. É tipo Caim e Abel. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando Caim percebeu que a sua oferta não foi recebida por Deus, como a do seu irmão Abel, o que Deus disse para ele? Ora, Caim, se você trouxer uma oferta tão boa e de qualidade como a do seu irmão, eu também não vou receber. O que Deus está dizendo para ele? Melhor a oferta que eu recebo. Deus está dizendo o que para ele? Ainda tem um jeito, mas não, ele vai dar voz ao desejo da influência do diabo. E o que ele vai ouvir? Ele vai ouvir o seguinte: eu não quero trazer uma oferta boa, eu quero acabar com a oferta do outro. Quem não consegue entregar o que a gente entrega, fica incomodado com o que a gente entrega. Então o espírito de Caim, o espírito de Amã, quer fazer o que com a igreja? A antiga serpente quer fazer o que com a igreja? Por que eles não são livres na libertinagem? Por que eles não são livres para fazer tudo que eles fazem de errado e deixa a igreja em paz? Porque a igreja é a justiça do justo, denunciando as casas vazias, sem dizerem palavra nenhuma. Amã se incomoda com Mardoqueu pelo mesmo motivo que alguém que não consegue se libertar se incomoda com quem foi liberto. Eles não dão dízimo, mas falam mal de quem dizima. Eles não ofertam, mas falam mal de quem oferta. Eles não oram, mas falam mal de quem ora. Eles não buscam, mas falam mal de quem busca. Eles não são da igreja, mas amam falar mal da igreja. Casas vazias não suportam ver outras pessoas cheias da presença de Deus, porque aquilo que elas carregam denuncia, ou seja, o que as pessoas de Deus carregam denuncia o que as pessoas sem Deus não carregam. Ocorre então que todas as vezes que Amã vai subir essa escadaria, ele vê ali Mardoqueu e ele fica furioso, porque Amã quer ser reverenciado. Toda vez que alguém exige honra, é porque tal pessoa não merece, porque honra é o tipo de coisa que não se exige. Honra não se exige, mas a necessidade de afirmar essa segurança é muito grande. Ele passa e Mardoqueu não reverencia ele, e isso vai deixando ele indignado. Mas era um gesto tão simples. Vem comigo, igreja, preste atenção. Era um gesto tão simples. Era só Mardoqueu fazer isso aqui quando ele passasse. Só isso. Viu? Teve gente que nem viu, foi tão rápido. Era só fazer o quê? Só isso. É igual a gente quando está andando na rua que faz assim para alguém. Só que a gente é ao contrário, né? De baixo para cima. Nesse caso é de cima para baixo. Só isso. Poxa, Mardoqueu, o homem já está espumando de raiva da gente, não custa nada. Só que o justo não reverencia o mal. Você sabe quem a Bíblia classifica como justo? Não é o que comete justiça, mas é o que aborrece a injustiça. Não, você não entendeu. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa que ser justo é só ficar quietinho, pagar as contas em dia e não fazer nada de errado. Não é o que a gente pensa? Só que o que a Bíblia está dizendo é que justiça não é ficar quieto, é fazer tão aquilo que é correto a ponto do injusto ficar endemoniado, perturbado, é aborrecer. Mas não é que você vai catucar ele no Instagram e na internet, não. É que tu vai ter uma vida tão santa, tão honesta, tão pura, que ele vai ficar incomodado com o tamanho da tua régua. Então, ao invés de elevar o nível dele, ele vai fazer de tudo para quebrar a tua. Mardoqueu não reverenciava o mal, porque Amã
não é tido apenas como uma pessoa, mas como a personificação do mal que quer destruir o povo de Deus. Então, quando ele passa, o gesto é simples, mas Mardoqueu não faz. A atitude é singela, mas Mardoqueu não faz. O gesto é tão simplório, mas Mardoqueu não faz. Deus está dizendo a mim e a você: o gesto é simples, mas tem grande significado. Se ele só fizesse isso aqui com a cabeça, alguém diz: é simples, mas significa: eu te reverencio, eu te respeito, eu reconheço a tua autoridade. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? É só curtir um coraçãozinho, é simples, mas isso tem um significado muito grande. O que é que você está curtindo? É só um botãozinho, seguir, rapaz, não dura nem um segundo, é só seguir. Mas o que isso significa? Quem você está seguindo, o que você está curtindo? É só um aviãozinho, rapaz, só um exemplo. É só um aviãozinho, você pega o aviãozinho e compartilha pro direct de alguém, não dura nem 5 segundos, mas a pergunta é: o que você curte? O que te atrai? Aonde está a manifestação do teu desejo? Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Deus está dizendo: os homens não veem, mas eu tenho visto os gestos simples com grande significado. O justo não reverencia o mal, o justo não curte o mal, o justo não se alegra com o mal. Santa mulher de Deus não ama quem vive pelado, não curte quem vive na pornografia. Homem de Deus, ele é zeloso em casa e é zeloso na rede social. Eu vou falar como Deus está mandando. Chega de coisas simples. Nada a ver, mas tem significado. Está curtindo, comentando, compartilhando coisas das quais o Senhor não curte, não comenta e não compartilha. Está me olhando com essa cara de escandalizado, mas vamos falar a verdade? Vai dizer que tu nunca se escandalizou? Quando tu viu no teu algoritmo uma foto de alguém que tu conhecia e julga ser santo, homem de Deus, santa mulher de Deus, curtindo uma coisa que você olha e você: meu Deus, fulano, só comigo que aconteceu isso? Sei. Gestos simples, mas com grande significado. A quem você tem reverenciado? A quem você tem reverenciado? Gestos simples, mas com grandes significados. Como é que fica a mente de quem escolheu a gente para ser a régua? Mas Mardoqueu não reverencia. E a tentação é grande, podia reverenciar. É tão rapidinho, todo mundo faz. Mardoqueu, todo mundo faz, porque é protocolo da burocracia real. Todo mundo faz. E é isso que a gente está popularizando em nosso meio. Todo mundo faz. Fala a verdade, gente. Todo mundo faz. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Naquele grande dia tu vai tomar um susto com esse negócio de nada a ver. Olha para o teu irmão aí agora e diz: tudo a ver. Diga: tudo a ver. Irmão, tem tudo a ver. Gestos simples traduzem grandes significados. Então ele vai decidir o seguinte: eu vou exterminar o povo, mas esse daí, o Mardoqueu, eu não aguento esperar até o dia para exterminar ele não. Nós vamos exterminar ele agora para minha alegria ser completa. Aí ele chega em casa e ele diz: olha, eu já estive no banquete com o rei, eu sou o príncipe. O decreto da destruição em massa já está tudo ok, mas eu não tenho. Ele falou para a esposa dele: eu não tenho felicidade completa, porque na hora de eu me regozijar, quando eu passo ali na porta do palácio, quem está lá? Mardoqueu. Aí quando eu falar quem está lá, você vai dizer: o protesto. Quem está lá? Quem está lá? O protesto, porque Mardoqueu, na posição de resistente, é um protesto velado e silencioso. E se eu te dissesse que, como igreja, o Senhor não nos chamou para ser a força que o mundo precisa, Ele nos chamou para ser a resistência que o diabo não suporta. Acerca das paixões da carne, o que diz a palavra? Foge. Mas acerca do diabo, o que ele diz? Você não é só uma pessoa. Eu quero que você olhe para ela agora e diga: você é um protesto.
Você é um protesto sem cartaz, você é um protesto que não precisa abrir a boca. Você só precisa o quê? Estar na posição. Meu Deus, tem gente aqui achando que protestar é ir para a rede social, é bater boca, é fazer isso, é fazer aquilo. E Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: proteste como? Mantendo a posição que eu te chamei. Não saia dela. Não saia dela por cara feia. Não saia dela por imposição alheia. Eu estou sentindo uma graça, uma autoridade de Deus tão grande aqui. Desde que o pastor Eduardo estava pregando, ele falou sobre resistir. Sobre a mãe que resistiu pelos filhos, resistiu pelo azeite. E o Espírito de Deus está aqui. E Ele está dizendo: resista. E como é que eu vou resistir, Camila? Xingando, brigando, perturbando, printando, batendo boca no WhatsApp? O Senhor está dizendo: não, mantenha a tua posição. Mantenha a tua posição de jejum, de devoção, de oração, de adoração, de humildade, de honra. Não saia do lugar da estratégia. Não saia do lugar do jejum. Não saia do lugar da intercessão. Não saia do lugar do joelho no chão, da boca no pó. Não pare de ler a palavra. Não pare de adorar ao Senhor. Vai lavando louça e vai cantando. Vai dirigindo no aplicativo do carro e vai adorando. Deus está dizendo: eu não te chamei para xingar palavrão. Eu não te chamei para rasgar ninguém no meio. Eu não te chamei para tomar satisfação na rua. Eu não te chamei para fazer barraco no meio do povo. Eu não te chamei para esfregar a tua unção, nem a tua autoridade na cara de ninguém. Eu não te chamei para fazer confusão no monte. Eu não te chamei para ostentar vida espiritual. Agora ele vai ver com quem que ele mexeu. Agora ela vai ver com quem que ela mexeu. Deus está dizendo: mantenha a tua posição. Vai botar a tua boca no pó. Vai vestir as vestes da humilhação. Vai lutar com a milícia que não é carnal, porque as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de cadeados, de fortaleza, das hostes espirituais da maldade. Sambalat e Tobias no muro contra Neemias queria fazer eles descerem, mas ele diria: para que eu descerei? Para deixar a obra, a espada numa mão e a pá da reconstrução do muro da outra. Deus está dizendo: teu inimigo vai abalar teu emocional. Ele vai tentar te trazer para o pessoal, para o campo onde ele xinga, para o campo onde ele ofende. Mas Deus está dizendo: veste de humildade e vida devocional. Não sai do teu... Estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele ou para ela: resista. É 1, é 2, é 3. Diga: resista, resista. Ele xinga, você não xinga. Ele ofende, você não ofende. Ele persegue, você não persegue. Ele afronta, você não afronta. Mas tem uma coisa que você faz e ele não faz: você ora e ele não ora. Você jejua e ele não jejua. Você crê e ele não crê. Você adora e ele não sabe o que é adoração. Fique na sua posição. Mardoqueu ficou ali, vulnerável, mas ele resistiu. Exposto, mas ele resistiu. Temporariamente envergonhado, mas ele resistia ao diabo. E ele fugirá de vós. Resista. Pare de usar as armas que eles usam. Quem está numa grande obra é você. Aí o que vai acontecer? Ele vai planejar o assassinato de Mardoqueu. E eu encerro aqui. O que ele vai fazer? A mulher dele diz assim para ele: ué, já que você não está feliz, faz uma forca de 50 côvados. Quantos côvados? 23 metros de altura aproximadamente. Diga para mim, gente, 23 metros de altura é uma coisa alta ou não é? É grande ou não é? É grande ou não é? Isso vai por cima do muro da casa de Amã. Agora, se Mardoqueu sabia até o que se dava no palácio onde o rei dormia, tu acha que ele não sabia que uma forca de 23 metros estava sendo construída para enforcar ele? Sim ou não? Sabia ou não sabia?
Isso era para tirar ele da posição. Aumenta o tamanho da estrutura que traz a mensagem da destruição. Vamos fazer uma forca grande, uma forca alta, para ele ver que essa forca é para ele. E tudo isso é para quê? Para tentar tirar ele daquele lugar, que é o lugar onde Amã passa. Para ele tentar resolver isso aqui. Olha para cá. Teu adversário não consegue alcançar o lugar que você está. Então ele vai fazer tudo para que você desça de onde você está para ir até o local da armadilha, até o local da ameaça. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Todas as vezes que seu adversário vê que ele não tem condições de subir ao nível da posição espiritual que Deus te colocou, ele vai fazer de tudo aqui embaixo para que, uma vez que ele não suba, então você... Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: resista. Quando as pessoas começam a ofender o seu pessoal, é porque Ele quer que você desça. Quando as pessoas começam a difamar e atacar você e sua família, é porque Ele quer que você desça. Quando elas entram em minúcias, ou eles entram em coisas nefastas, é porque Ele viu que você já subiu alto demais, e aonde você está Ele não consegue te arrancar. Então Ele vai fazer de tudo para que você... Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não saia do teu lugar, não desça, fica aí. Mardoqueu não vai se embaraçar com essa forca. E ele tinha influência? Tinha, mas ele não se embaraça com ela. Porque se ele perde o tempo tentando livrar ele, não adiantava nada. No dia 14 de Nissan, ou seja, naquele dia ele livrava todo mundo, mas no outro dia perdia todo mundo. Então o que ele faz? Ele controla toda e qualquer ansiedade que porventura tivesse nele. Ele está concentrando a força dele no que ele pode mudar. Então ele fica. Olha para cá. Uma das maiores estratégias do teu adversário para te tirar do lugar do cumprimento das tuas promessas, dos livramentos que Deus quer te dar, dos milagres que Deus quer te fornecer, não é aparecer de chifre e cauda para você, não. Ele vai fazer de tudo para te distrair, para que você se ausente desse lugar. Mardoqueu não se ausenta desse lugar, ele fica ali. E então Amã constrói a forca, mas vai pedir autorização. Por que ele vai pedir autorização? Porque a forca é um projeto de Amã contra Mardoqueu. Só que ele só pode enforcar um homem do reino se o rei autorizar. Então o que ele faz? Constrói a forca, vará a noite e a madrugada, para que antes do sol raiar, ele entre no pátio do palácio do rei. A burocracia real funcionava da seguinte maneira: se o rei manda me chamar, eu tenho obrigação de entrar calado, porque se o rei me mandou chamar, é sinal que ele quer falar. E se ele quer falar, eu sou obrigado a... Só que se eu anuncio a minha chegada e peço para alguém da guarda dizer: ó, fala para o rei que o fulano está aqui, quer falar com ele. Aí o rei me deixa entrar e falar qual é a minha petição. Então é assim que funciona. Se eu anuncio a minha chegada, ao entrar eu posso falar. Mas se o rei manda me chamar, eu sou obrigado a entrar, porque quem quer falar é o... É assim que funciona. Então o que Amã pensou? Eu vou madrugar no pátio do palácio, para na primeira audiência do dia eu botar o meu nome na lista e o oficial dizer para o rei que eu estou lá para me apresentar. Logo eu vou poder entrar para... E ao falar eu vou pedir a cabeça de Mardoqueu. Porque ele fez o projeto, ele fez a forca, mas só pode enforcar se o rei autorizar. Então tudo que ele está fazendo contra Mardoqueu é um projeto. E é isso que você e eu precisamos entender. Por que não podemos sair da posição que Deus nos colocou? Porque por mais assustador que pareça o maquinar do nosso adversário contra a nossa vida, Deus nos trouxe nessa noite, quem tem ouvidos ouça, para dizer: não passa de um projeto. E todo projeto para ser decreto precisa de uma autorização. Já percebeu por que Satanás te ameaça tanto? Por que ele trabalha com tanta ameaça? Por que ele não matou logo você? Por que ele não destruiu logo o teu casamento? Por que ele não acabou logo com essa empresa? Por que ele não acaba logo com a tua vida? São tantas ameaças, é vulto durante a noite, é coisa instalando dentro de casa, é
pio na espinha, é síndrome do pânico, é luta contra a depressão, tantas coisas que ora são físicas, ora são psicomáticas, mas a maioria delas são espirituais. Ora, se ele ameaça o tempo todo, se há tanta perturbação o tempo todo, por que ao invés de ameaçar, ele não mata logo? Por que ele não te matou numa madrugada dessa, no infarto? Por que ele não te matou naquele dia da batalha espiritual, que você não sabia se era batalha espiritual ou se era paralisia do sono? Ou aquele dia que você sonhou que ele estava querendo te destruir e você queria clamar o sangue de Jesus, mas não conseguiu e ficou sufocada, não repreendeu, mas o dia clareou e você levantou e está vivo hoje aqui para contar a história. Se o inferno é real, se o diabo é real, por que todas as vezes que ele intenta contra a tua vida, ele não ceifa a tua vida? Ora, porque assim como o rei Assuero, o guarda de Israel não dorme. O texto diz: e naquela noite o rei não pôde dormir. E naquela noite o rei não pôde dormir. O rei Assuero não pôde dormir naquela noite, mas o nosso rei não dorme em noite nenhuma, porque João disse: eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sabe o que a Bíblia diz no grego? Ela faz alusão a um Deus que não tem pálpebras. Aí você entende por que Davi diz: eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Para de deixar o diabo te paralisar no medo de uma ameaça. Se ele pudesse fazer, ele não ameaçava. Então reaja, reaja, não saia da posição. Glória a Deus. Ó, versículo 22 em diante, quem achou, diga amém. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. E certa mulher que havia 12 anos que tinha uma hemorragia e que já havia padecido muito a mão de vários médicos e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia ela consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. Ele declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando com ela, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga. Qual é o nome dele, gente? Isso. E disseram a ele: tua filha está morta, para que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga amém por essa palavra. Amém. Veja, de acordo com o relato de Lucas, o testemunho de Jesus que percorria e que se alastrava, não só em Jerusalém, mas em todas as cidades circunvizinhas a ela, era este: que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então as pessoas começaram a desenvolver uma fé de que para que elas fossem curadas por Jesus, elas também precisavam ser tocadas por Jesus. E era assim que essas pessoas começavam a desenvolver a sua fé. Por isso que nessa ocasião aqui, Jairo tem uma filha que está enferma. Completa para mim, a menina está? Isso. É uma enfermidade que aponta para uma morte, a coisa é grave.
Tanto é que ele diz: rogo-te que venhas em minha casa, que imponhas as mãos sobre a minha filha para que ela sare. Ou seja, ela ainda está enferma. Mas ele diz: para que sare e viva, porque ele reconhece que aquela enfermidade, se continuasse, levaria a menina à morte. Jairo vai abrir mão de absolutamente tudo que ele tinha para poder possuir aquilo que só Jesus podia lhe dar. Jairo, na verdade, é a prova de que é possível renunciar por Cristo. Porque, na verdade, a renúncia por Cristo tem muito mais a ver com o que a gente vai ganhar do que com o que a gente tem que perder. A verdade é que há uma hipocrisia velada e uma falsa santidade que quer desenvolver em nós o entendimento de que é perder muito e que por isso é tudo tão difícil. E quando você fica o tempo todo olhando e observando aquilo que você vai perder, a verdade é que você não tem força para renunciar, porque o ser humano não é atraído pela perda, ele é atraído pelo ganho. E isso não torna ele um oportunista, isso torna ele um ser de consciência chamado inteligente. Você não trabalha para perder, você trabalha para ganhar. Quando você acorda cedo, quando você vai fazer seus afazeres, as responsabilidades que você não assume pensando na perda, você assume pensando no ganho. Isso não faz de você uma pessoa imoral. Isso torna você uma pessoa consciente das suas responsabilidades e alguém que sabe o que precisa fazer, o que precisa perder e o que precisa se comprometer para saber aquilo que vai ganhar. Então preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, sem falsa hipocrisia ou sem hipocrisia nenhuma. Você não perde o que tem que perder pensando no que tem que perder. Você só dá conta de renunciar ao que tem que renunciar quando foca no que você vai ganhar. Qualquer outra palavra que queira produzir uma renúncia, um puritanismo de que foi ótimo ter perdido o que eu perdi, não foi verdadeiro. E isso não faz de você uma pessoa oportunista. Isso faz de você uma pessoa intencional. E eu vou lhe falar abertamente: o expediente de Deus não são para o atendimento das nossas necessidades, mas para o atendimento das nossas expectativas. Isso contraria absolutamente boa parte da lógica que tem sido implementada por alguns evangelistas, por alguns pastores, por algumas denominações, por alguns pregadores que querem instituir em nós a máxima de que Deus jamais deve ser adorado pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Na palavra não está errado. De fato, adoramos por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele é. Mas a única maneira de saber quem Ele é observando as suas obras. Não se conhece a Deus se não se sabe o que Ele faz. O cântico de Moisés, que o pastor Eliel citou aqui algumas vezes, é, por exemplo, o cântico que Moisés cantou, mas que foi dado como composição do próprio Deus. Deus disse a Moisés: Moisés, canta um hino e ensina os filhos de Israel a cantarem esse hino. E nesse hino você compõe, você escreve nesse hino tudo que eu fiz nessa travessia, desde o dia que eu tirei vocês da casa da servidão. Escreve nesta canção, neste cântico, tudo que eu fiz. Ensina os pais a cantarem e fala para os pais ensinarem os filhos a cantarem e os filhos deles nos filhos deles. Por quê? Porque essa geração vai passar, mas aquilo que eu fiz não pode passar. E há de ser que todas as vezes que eles cantarem o que eu fiz, e há de ser que todas as vezes que eles cantarem o que eu fiz, eles saberão e eles se lembrarão quem eu sou. Deus está associando diretamente que Israel vai chegar ao entendimento de quem Ele é quando fizer menção das coisas que Ele faz ou fez. Mas a gente acaba desenvolvendo uma ideia de que não pode olhar para o que Deus faz e que não pode se aproximar de Deus esperando receber alguma coisa. Só que não há amparo bíblico nenhum para esse tipo de palavra, que só revela um sentimento poético, mas que não constrói uma narrativa que torna a nossa vida devocional real. E qual é a realidade? A realidade bíblica e teológica, ela está descrita no próprio texto.
como defesa do que nós estamos dizendo em prol da própria palavra, para que você não permita que sua consciência te chame de oportunista, porque o evangelho da graça transmitiu em você a consciência de filho. Escute isso. É a própria palavra de Deus que diz assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Essas coisas não estão separadas uma da outra, isso está no mesmo contexto. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O que é crer? É ter fé. E o que é ter fé? Ora, a fé é a expectativa das coisas que se não veem, a certeza das coisas que se esperam. Então eu vou resumir a palavra fé por uma outra palavra para você entender melhor. O que é fé? Fé é ter expectativa. Então você precisa chegar-se diante de Deus esperando alguma coisa. O que isso significa não é que você é oportunista, é que você sabe quem você procura, por que você procura, para que você procura e com o intuito você procura. Então é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O próprio vai deixar claro pra gente, e Ele vai dizer assim: não pense vocês que se aproximando de Deus sem a intenção de receber alguma coisa das vossas orações, vocês serão atendidos, porque quem assim se aproxima dele não será ouvido. Olha para quem está do teu lado e diz assim: eu não sou interesseiro. Tá fraco, nem eu acreditei que você não é. Diga: eu não sou interesseiro, mas sou intencional. Você não foi chamado para andar por aí vagueando, você foi chamado para entrar com ousadia no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho. Você precisa ampliar seu entendimento sobre isso. Esta palavra, ela confronta tanta crença velha que a gente tem medo de glorificar. Vê alguém mandando a gente ser intencional, vê alguém mandando a gente chegar diante de Deus com um pedido na boca, faz parecer que essa pessoa está induzindo a gente ao erro, porque a gente foi educado a ser falso. Achamos que orações legítimas são as orações regadas de necessidade. Outro equívoco. O que Deus vai dizer na primeira pessoa pela boca do profeta Isaías? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, ou seja, nem de longe não há ninguém que seja semelhante. Nada do que se tem ouvido de qualquer outra coisa ou pessoa nem se compara. Não há ruído, não há absolutamente nada para que se possa comparar. Então ele vai dizer: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Veja isso: um Deus que trabalha, um Deus que por aqueles que precisam, um Deus que trabalha por aqueles que nele. Só duas verdades para o texto e eu te explico o que Jairo está fazendo. Primeira, por que não diz desde sempre, se o texto aponta para Deus, e Deus não é desde antigamente, mas é desde antes da eternidade? Haja vista que a eternidade é filha dele. Mas por que o texto não diz que ele trabalha desde eternamente, mas trabalha desde antigamente? Coisa linda. E ela está certa. Olha o que nós vamos ver no livro do Gênesis. Havendo Deus feito todas as coisas, capítulo 1, versículo 31, no sétimo dia ele descansou. Viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Havendo ele feito todas as coisas no sétimo dia, ele descansou. Foi esse dia que ele descansou como princípio, porque o único Deus que opera e que trabalha e que manda a gente trabalhar pelos mesmos princípios que ele trabalha, ele também se move por eles. Não, você nunca vai conhecer nenhum outro Deus, nenhuma outra religião mais coerente do que Jeová. Descansou. Só que depois de haver feito o homem, você está entendendo? Fez lua e descansou, fez sol e descansou, fez estrela e descansou, firmamento e descansou, separou mares, rios, oceanos, água doce de água salgada e descansou, firmamento e descansou, atmosfera, estratosfera e descansou, galáxias, universo, tudo que existe e tudo que há. E depois de haver feito todas as coisas, ele descansou. Mas depois de haver feito o homem,
É isso mesmo. Olha para o teu irmão e diz: nunca mais. Nunca mais. Olha que vai passar tanto tempo depois do relato da criação. Nós estamos falando agora do Evangelho. E Jesus vai ser assunto aos céus depois de 33 anos e meio de vida. E ele vai dizer aos seus discípulos: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Então o que o profeta Isaías está falando? Ou o que Deus está falando sobre si na boca do profeta Isaías? Eu não trabalho desde eternamente. Eu passei a desenvolver expediente de trabalho depois que eu fiz você. O salmista vai dizer no Salmo de número 8: pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória o vestiste e o coroaste. Isso aponta para o Messias, mas também aponta para a humanidade. O que Deus está dizendo é que o homem é o pináculo da sua criação. Camila, eu não me entendi. Deus está dizendo: o mundo sobrevive debaixo de palavra, mas para você eu dou meu expediente de trabalho. Para você eu crio plano, para você eu faço promessa, para você eu entrego novidade. Com você eu fico de manhã, de tarde, de noite. Você dorme, mas eu não durmo. Você descansa, mas eu não descanso. O expediente da minha vida é cuidar de você. Deus não é como aquele pai que botou o nome na tua certidão e foi-se embora, ou que te dá o valorzinho fechado da pensão, que às vezes não passa nem de um salário mínimo, e acha que a mãe tem que dar conta de comprar fralda, leite e tudo com aquele salário. Não. Expediente. Abra comigo a sua boca e diga: expediente. Puxa o X igual o carioca e diz: expediente. Expediente. Desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu. Por quê? Porque não foi desde sempre, foi desde que você nasceu. Desde que a humanidade foi gerada, Deus desenvolveu um expediente de atendimento pessoal. Pessoal e personalizado. Sua mente também é confrontada nessa hora, porque você foi educado, sobretudo dentro da cultura brasileira, a viver sobre a expectativa de ninguém que trabalhe por você. Então essa hora é difícil também receber isso, porque na sua mente você cresceu ouvindo: na casa do bom homem quem não trabalha não come. Você cresceu ouvindo alguém dizer: trabalha, mexa-se, faça, seja, tenha. Aí de repente entrega a vida para Cristo, cultura do reino de Deus, da graça. Aí você ouve Jesus dizendo: não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, preocupados pelo que comeremos, pelo que beberemos. Eu não quero vocês ansiosos pelo que vestiremos. Saibam que o vosso Pai, que está no céu de todas essas coisas, tem cuidado de vós. Há uma dificuldade muito grande para a gente aceitar isso, porque você foi educado paulatinamente e intrinsecamente a sua vida inteira para você receber do que você faz. Então hoje, debaixo da graça de Deus, você quer mérito até para receber o que é espiritual. Deus não vai me abençoar porque eu não jejuo o suficiente. Não pode me abençoar porque eu não oro o suficiente. Eu não posso ser tão abençoada por Deus porque eu não sou tão santa quanto eu deveria ser. Eu não estou em tanta verdade, em tanta devoção quanto eu deveria estar. Então de repente uma porta se abre e eu desconfio de entrar, porque como eu não tenho tido muita intimidade com Deus, eu não sei se eu devo passar por ela, se Deus está comigo nela. E aí você vai vivendo Cristo cercado de medo, porque você cresceu para mérito. Aí o Senhor vai dizer: desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, com o olho não se viu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por aqueles que nele esperam. Então preste atenção: a graça de Deus é para todos, sua salvação também, mas seu expediente. Ei. Não, quem está me ouvindo aí, reaja. Seu expediente é para quem espera nele. Seu expediente é para quem sabe o que deseja. Seu expediente é para quem tem orações. Seu expediente é para quem pede e espera Deus fazer o que a mão do homem não pode fazer. Seu expediente é para aquilo que o salário da tua carteira não paga. Seu expediente é para aquilo que o Rivotril não pode mais fazer por você. O expediente dele não passa pela terapia. O expediente dele não passa pelo teu dinheiro. Camila, eu não estou entendendo. Nenhuma dessas coisas é pecado, todas elas são uma bênção. Só que Deus
Deus está dizendo: terapia você faz por você, para você. Remédio você toma por você, para você. Trabalho você trabalha por você e para você. Expediente sou eu entrando onde você não entra. Expediente sou eu fazendo o que você não faz. Expediente sou eu comprando o que o teu salário não paga. Expediente sou eu salvando quem você não salva. Expediente meu é para quem espera em mim. Diga comigo, expectativa. Tá fraco? Diga expectativa. Vou diminuir a palavra, diga desejo. Abra a boca, diga desejo. É isso que ele está dizendo. Meu expediente é para quem deseja. É para quem me pediu e quer ver a minha mão. É para quem não mete a mão aonde já me deu a minha mão para meter. Você está tão cansado, tanta alopécia, gastrite nervosa, e você diz: é demônio. E o Senhor está dizendo: é demônio não, é você. Tem muito tempo que você não me dá expediente, porque o expediente é só seu. Você que trabalha, você que entra, você que faz, você que comanda, você que governa, você que paga, você que investe, você que lucra, você que compra, você que levanta, você que tem ideia, é você que dá estratégia, é você que é a coluna, você que é a viga, você que é o telhado. É por isso que tu não dorme mais direito, não come mais direito, não espera mais direito, não descansa mais direito. Quando tu não era nada, quando tu era um vermezinho, quando tu não era coisa nenhuma, tu dobrava o joelhinho e dizia: Pai, se o Senhor não entrar, tu sabe que eu sou pequeno e não entro. Aí eu comecei a entrar, comecei a te abençoar. De funcionário eu te fiz sócio, de sócio eu te coloquei de CEO, de CEO eu te mandei abrir capital. Agora tu está arrebentando a boca do balão. E aí você pensa: sou poderoso. E Deus está dizendo: não é, porque você não suporta o auge. Você tem gastrite nervosa, você tem alopécia, você tem insônia, e você diz: é diabo. E o Senhor está dizendo: não é diabo, é você que nunca mais me deixou trabalhar. Você agora só espera de você. Você não consegue largar o celular 24 horas. Se você tirar 30 dias de férias, a sua empresa cai. O Senhor está dizendo: você está cansado porque não tem mais meu expediente. Vamos falar a verdade? De um tempo para cá o expediente é só seu. É você. Não, porque Deus, isso, sua conversa virou essa aqui, ó. Não, porque Deus ajuda, mas quem trabalha tem que se envolver, tem que entrar. E tem que. Se hoje Deus chegar para você e falar: aquietai-vos, você passa mal. Aquietai-vos, sabe? Se Deus chegar para você em dezembro agora, final de mês, época que você tem que acertar tudo que é imposto, tudo que é 13º. E se Deus disser para você: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Há 10 anos atrás isso era a palavra de vitória. Hoje isso vai te dar uma angústia danada. Você vai entrar nisso aqui, ó. Primeira coisa, crise de ansiedade. Você vai dizer: tá todo mundo fazendo alguma coisa, tem que fazer alguma coisa também, senão eu vou ficar para trás, ninguém vai lembrar de mim. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que, eu vou, hein? E o Senhor está dizendo: e se eu te disser que esse mês tudo que você tem para fazer é não fazer nada? E se hoje, diz o Senhor a alguém, eu vier num tete a tete com você para te dizer: para ver minha mão. Deus está dizendo assim para alguém hoje aqui: quando você não podia nada, eu era o seu tudo. Agora que você pode tudo, você não me espera mais para nada. Porque a sua cabeça desenvolveu a ideia: se eu não fizer, quem vai fazer? E Deus está dizendo assim: faz um teste então só esse mês e vê o que eu faço quando você não faz nada. Deus está dizendo: porventura agora então tu aprendeu a trabalhar melhor que eu? Deus está dizendo: você não trabalha que nem eu. Passou um pouquinho da hora, tu já sente sono. Ele está dizendo: eu não sinto, não tenho pálpebra. João disse que viu e seus olhos eram como chama de... A alusão do grego se relaciona a alguém cuja transfiguração não tem
pálpebras. Por isso o salmista na revelação vai dizer: eis que não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Oh meu Deus, oh meu Deus. Deus está dizendo: antigamente tu orava de madrugada e eu dava meu expediente cortando o laço. Antigamente tu dormia durante a noite e eu dava livramento até para quem está do teu lado do infarto, porque tu descansava em mim. Lembra quando eu era aquele que te guardava debaixo da minha sombra e tu não temia mal algum? Lembra quando tu lia o Salmo 23 e ele te dava uma paz descomunal, porque tu sabias: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Agora tu vive em água turbulenta. É rolo em cima de rolo, é eita em cima de eita. Deus socorre, Deus me ajuda, Deus tem misericórdia. Por quê? Não confia mais no expediente dele? Não confia mais. Antigamente você sabia que o moleque era aviãozinho da boca. Tu dobrava o joelho e ia dormir, porque era certeza de que Deus ia guardar ele. Não por ele, porque ele era um vacilão, mas porque ele tinha uma mãe que sabia descansar em quem não dorme. Então veja, orações não deixam de ser legítimas só porque falam de desejos e aspirações. Pelo contrário, as orações mais legítimas e os atendimentos mais prioritários de Deus são para as pessoas intencionais. Eu vou falar rasgado que todo mundo vai entender. Deus dá expediente de mais de 24 horas todos os dias, de eternidade em eternidade, para quem Ele tiver que dar. Mas Ele não vai dar nem 5 minutos para quem não sabe o que esperar. Então Deus está dizendo: eu não estou te ensinando a ser interesseiro, mas está na hora de você entender que precisa ser intencional. Chegue sabendo o que quer. Coloque um projeto diante de Deus. Deseje algo que não dependa 100% do seu trabalho, mas que dependa 100% de algo que só Deus possa fazer. Deus está dizendo: nunca mais a gente falou de coisa grande, e de sonho você não fala mais comigo, porque você só vai aonde a tua mão alcança. E é por isso que a vida tem sido tão difícil. Deus está dizendo: eu não te chamei para ser o dono, te chamei para ser meu sócio. Veja isso. O expediente de Deus é para quem espera. Terceira máxima: eu não estou dizendo que Deus não ajuda quem não precisa, mas o tempo de qualidade dele é para quem espera. Logo, tire da sua cabeça a ideia de que Deus vai responder rapidamente às orações que estão ligadas à necessidade e não a desejo, porque isso também é um engodo. Não, tal oração eu fiz e essa Deus vai ouvir. Deus vai ouvir porque Ele sabe que essa é porque eu preciso. Deus vai ouvir porque Ele sabe que essa é essa. Se estiver ligado a uma necessidade, se estiver ligado a uma cura, você acha que Deus tem obrigação não só de ouvir, como responder rapidamente, porque você acha que a mão de Deus é posta para trabalho de operário. Se está ligada à escassez, se está ligada à doença, se está ligada a vício, se está ligada a pagamento de dívida, se está ligada a uma necessidade, rapidamente você imagina: esta oração é legítima, Deus vai ouvir, Ele tem que responder. Estou mentindo, gente? Mas você não tem coragem de falar de uma viagem. Você fica tímido se for para falar de uma casa melhor. E tu também te envergonha se quiser trocar de carro e pedir de Deus ajuda para isso. Quando você vê guerra estourando então em toda parte do mundo, você se sente o mais imundo possível em pedir qualquer coisa ligada a desejo, promessa ou sonho. Você se sente impuro e você pensa: eu não posso pedir isso, eu não posso pedir aquilo, eu não tenho coragem. E aí se acha o auge da puritana, a nata do leite da santidade, a ricota do louvor. Não, porque eu sou um santo homem de Deus, eu sou uma santa mulher de Deus. Eu não vou pedir a Deus uma roupa, eu não vou pedir a Deus um sapato. E de fato essas coisas de fato nem precisaria pedir.
Quando ele diz a seus discípulos: não quero vocês ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, é porque a necessidade estava ocupando na mente deles o espaço de aprendizado com o que o reino poderia oferecer e como ele deveria ser exercido. Veja, é isso aqui que está rolando, ó. É isso aqui, ó. Jesus está curando gente, cego está enxergando, mudo está falando, surdo está ouvindo. E eles estão pensando assim: daqui a pouco a gente tem que ir embora, porque os restaurantes vão fechar e não vai ter nada para comer. Igualzinho tem alguém nesse momento, com a mente ocupada do que perece. Aí eles não conseguiam desenvolver no reino. Então Jesus vai dizer: não ocupe mais o pensamento de vocês nisso. Escuta isso aqui, vamos pregar do jeito que está escrito. Saibam que o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas sabem que vocês precisam. Só quem tem filho de menor aqui, levante a mão. Baixa a mão. Ele percebe quando a roupa está ficando pequena nele? Ele percebe? Ou é você que diz: menina, essa blusa não está dando mais em você não? Quem percebe? Ele ou o pai? Ele ou a mãe? Ele sabe que dia vence a conta de energia? Ele sabe? Sabe não, ele só sabe que ele quer ver lá a sériezinha dele, o negocinho 3 palavrinhas dele no YouTube. Não sabe. Ele deseja amém. Ele deseja as coisas. Ele sabe quanto elas custam? Ele só sabe que está na mesa na hora que quer comer, sim ou não? Sim ou não? Agora vamos lá. Seu filho pequeno precisa te pedir coisas para ter essas coisas? Não, porque de todas essas coisas você já sabe que ele precisa. Olha para mim. Você entrega a fatura do cartão de crédito na mão dele? Ele sabe que dia vence o aluguel? Ele não sabe dessas coisas porque tudo isso já está sobre o encargo do Pai. Haja vista que não é responsabilidade do... Agora olha o que Jesus está dizendo. Saibam que de todas essas coisas, escuta isso, o vosso Pai que está no céu já sabe. O que Jesus está falando rasgado aqui, gente? Não vamos florear. O que Jesus está falando aqui? Parem de ocupar a mente de vocês pedindo para o Pai aquilo que sem pedir. Não. Eu vou falar. Olha o que Jesus está dizendo. Ih, pegou, hein? Eu vou falar. Olha o que ele está dizendo. Se vocês não gastassem tempo pedindo isto, receberiam assim mesmo. E todas as pessoas do mundo são assim, Camila? Não. Só aquelas que receberam com o Filho o direito de também serem feitas filhas. Porque o que Jesus está dizendo é: saibam que o vosso Deus, não. Saibam que o vosso Senhor, não. Olha o que ele diz. Saibam que o vosso... Abra a boquinha santa. Saibam que o vosso... Então o que ele está dizendo? Quando você alcança o entendimento de filho, você não precisa ocupar a tua mente só com escassez e necessidade. O Pai vai corresponder o que o filho precisa, até sem pedir, se estiver ligado à área da necessidade. Agora é do dever do filho fazer os pedidos ousados que só Deus pode responder. Mas sua mente não consegue renunciar ao que precisa renunciar, porque alguém te ensinou que você não pode ver o que vai ganhar. E é por não saber o que vai ganhar que não tem força para perder. Se santificar, desenvolver disciplina espiritual. Você quer ver? Você é péssimo de devocional, mas é ótimo de campanha. Por quê? Porque quando somos movidos por necessidade, temos maior fluxo de oração. Porque fomos treinados a sermos movidos por necessidade. E quando nos tornamos espirituais, utilizamos o treinamento que nos ensinaram lá fora para uma cultura que não combina aqui dentro. Porque não conseguimos abrir a massa cinzenta, o lóbulo frontal, para deixar a palavra de Deus entrar do jeito que ela é escrita e não do jeito que os outros pregam. E entender que o que ele está dizendo é: filho, das suas necessidades eu cuido, mas dos seus desejos cuida você. Me mostra, me fala, conversa comigo. O que você quer? Aonde está o meu expediente?
expediente. O expediente do nosso relacionamento. Jairo entendeu o que ia perder. Todos os arrobas ele ia perder. Todos os patrocinados ele ia perder. Tudo que vinha da sinagoga ele ia perder. O CNPJ dele ia quebrar. Convite de final de ano, aquele ano não ia ter. Jairo acabou-se. Jairo acabou-se. No dia que decidiu buscar Jesus para salvar a filha dele, Jairo acabou-se. Acabou-se. Só que ele viu o que ele ia ganhar: a vida da filha. E a vida vale mais do que qualquer outra coisa. E por que ele conseguiu perder e pôr a perder tudo o que ele tinha que perder? Porque ele focou no que ele ia ganhar. Jesus não veio te trazer hoje uma palavra bonita, mas um método eficaz. E o que ele está dizendo é: tu vais dar conta de renunciar tudo que o evangelho te pede para renunciar, quando parar de ser falso puritano e ser um verdadeiro intencional, dizendo: vou renunciar aqui porque eu sei o que eu vou ganhar ali. Eu sei o que Deus tem para mim ali. Eu sei o que Deus tem para mim. Deus tem comunhão para mim. Deus tem vida eterna para mim. Deus tem cura para mim. Deus tem amigos sinceros para mim. Deus tem alianças provadas no fogo para mim. Não, eu tenho que largar tudo e eu não sei o que ele vai ter. E é por isso que você não consegue largar nada. Olha o que o texto diz: que quando ele viu que ia perder a filha, foi buscar Jesus. Olha isso. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus? Prostrou-se aos seus? Agora vem comigo, olha a oração. Rogo-te que entres em minha casa e que imponhas as mãos sobre a minha filha. Então vamos ser honestos. Ele foi lá e se prostrou aos pés, mas foi pedir o quê? As mãos. Isso é ser intencional, sim ou não? Agora por quê? Que ele se prostra aos pés em adoração, mas pede as mãos? Porque ele sabia que qual era o testemunho de Cristo? A todos quanto ele, esses serão curados. Então olha, Jairo, sei o que eu estou perdendo. Sei como eu devo buscar, mas também sei o que eu vim pedir. Estou adorando aos pés, mas o que eu quero são as mãos. Agora eu te pergunto, Jesus repreendeu ele? Jesus disse: sai daqui, seu oportunista. Olha o que o texto diz: e foi Jesus com ele. Jesus ama andar com gente que sabe para onde está levando ele. Jesus ama acompanhar gente que vai lá, adora aos pés dele, mas antes do culto acabar diz: me dá tua mão, porque eu tenho que te levar lá no meu endereço. Me dá a sua mão, porque eu preciso te levar lá na minha casa. Me dá a sua mão, porque eu preciso te levar lá no leito daquele hospital. Olha o que Jairo está dizendo: eu adoro aos pés, eu reconheço quem tu és. E é porque reconheço quem tu és